Aleluia. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que der mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim, com um olhar de profeta: vai e faz da mesma maneira. Eita, lamanagassuria de canto. Podem assentar exaltando o Senhor com glórias e palmas, aleluia. Porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, Jesus, que hoje em dia no meio cristão está faltando amor, está faltando sinceridade, está faltando compreensão, está tudo ao contrário daquilo que um dia o Senhor pregou, daquilo que um dia o Senhor disse na tua palavra: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Muitas das vezes adoramos ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, mas será que quando nós vimos alguém necessitado de um abraço, necessitando de uma palavra, de um carinho, será que nós temos feito isso? Será que quando alguém bate a tua porta e diz os problemas que tem sentido, será que você tem abraçado? Será que você tem falado do amor de Jesus? Será que você tem pregado o amor? O que me chama a atenção, aleluia, Jesus, e esse sacerdote, aleluia, Jesus, quem sabe neste momento, ali passando, ele estava apressado para ir fazer um culto, ele estava apressado para estar na igreja, e não se importou com aquele homem todo machucado. E disse: outro cuida. Muitas das vezes nós
coração quebrantado. Amor ao próximo, aleluia, Jesus. Está faltando amor. Muitos louvam bonito, muitos pregam bonito, mas não tem amor. O coração está amargurado, está cheio de racunha, aleluia, Jesus. O coração está cheio de oferta, está cheio de mágoa. Talvez você saia do seu lar com o coração magoado com o teu esposo, ou com o teu filho, ou com o teu vizinho, e você chega aqui e você não pede perdão para Deus, você não quebranta o coração diante de Deus, aleluia, e você entrega o seu louvor a Deus. Será que o Senhor tem recebido esse louvor? Aleluia, Deus! Será que Deus tem ouvido? Aleluia, Jesus! Nós tardamos as bênçãos nas nossas vidas, irmãos, por coisas simples. Eu ouvi hoje, ali à tarde, aleluia, Jesus, um testemunho de uma mulher a qual estava em uma igreja, e ali ela vendo uma moça louvando o Senhor, aleluia, ela passou aquele dia todo, irmão, trabalhando, fazendo faxina. E a mulher que ela fez faxina pagou somente R$50 para ela. Ela queria mais, mas a mulher já pagou os 50. E ela estava triste porque ela tinha recebido somente R$50. E ela disse: será para minha viagem. Ela iria viajar no dia seguinte. E chegando ali à noite na igreja, o Senhor falou: olha, pega esses R$50. Você está vendo aquela jovem louvando? Ela necessita. Entrega para ela. E ela endureceu o coração. Eu não vou dar não, Senhor. Eu trabalhei o dia inteiro para ganhar esses R$50. Não vou entregar. Aleluia. E o Senhor começou a incomodar aquela mulher. Aquela mulher, ela entra no carro ali junto com o marido, e o coração quase saindo pela boca. Ela olhava nos R$50, olhava na mulher, e o Senhor vai lá e entrega, porque vou eu te entregar uma bênção muito grande. E ela não quis ir. E o esposo dela falou para ela: vai lá. Aí de tanto ele insistir, ela foi e entregou. E diz essa mulher que no momento que ela entregou ali aqueles R$50 para aquela senhora, ela disse: foi Deus, porque os meus filhos não comeram hoje. E eu, como profeta do Senhor, profetizo bênção sobre a tua vida. Aleluia, Deus! Aonde tu irás viajar, filha, lá tu receberás vários presentes. Vou eu te exaltar lá. E aquela mulher entrando dentro do carro, ela disse que quando chegou no lar dela, o esposo dela lhe entregou R$600 para ela viajar. E quando ela chegou lá, onde ela tinha que fazer a obra do Senhor, ela ganhou vestes novas. Ela foi presenteada com calçados novos. E ainda ali a oferta daquela igreja foi uma oferta de 2.000. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Se você estiver entendendo o mistério nessa noite, começa a glorificar. Irmãos, quanto mais nós doamos de nós, quanto mais nós fazemos o bem, mais nós recebemos. Se nós semear semente boa, a semente boa ela vai crescer. O Senhor ele vai regar e ela dará frutos. A palavra do Senhor diz nessa noite que aquele sacerdote, ele não fez nada por aquele homem na beira do caminho. O levita também passou e passou de largo. Ele não fez nada. Mas essa palavra que veio o samaritano. O bom samaritano nessa noite é Jesus. O bom samaritano nessa noite é Jesus que vem
sentadinha. Ele tem que orar, ele tem que correr atrás das almas, ele tem que limpar a igreja, ele tem que correr atrás dos vasos lá fora, ele tem que correr atrás daquele que está lá na sarjeta. Ah, ele é o pastor, eu sou apenas o cooperador. É engano, viu, irmãos? O Senhor tem um chamado na vida de cada um de nós. O Senhor, Ele fala aí de pregai o Evangelho, curai os enfermos, limpai os leprosos. Ele não disse só para o pastor, Ele disse para cada um de nós que levantamos a mão um dia e os aceitamos. Essa chamada é para cada um de nós. Ovelha gera ovelha. O pastor está aqui para tirar os carrapichos da lã da ovelha, educar a ovelha no caminho que se deve andar. Mas nós, ovelhas, temos que gerar ovelha. A Bíblia não fala que pastor gera ovelha, não. Ovelha gera ovelha. Ovelha tem que evangelizar. Ovelha tem que orar a favor do pastor. Não estou aqui para engrandecer o pastor, não. Estou aqui pregando aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. A ovelha, ela tem que estar lado a lado com o seu pastor, em obediência, sim, em concordância, sim, mas não de braço cruzado. Se o pastor decanta lamanai, marque uma oração, chorai decanta lamanai. Nós temos que obedecer. A obediência, ela tem que ser em tudo. Irmãos, estou marcando aqui uma reunião de oração. Estamos aqui, pastor. Será 7 horas, 15 para 7 já estamos aqui. Isso é obedecer. Tal dia vamos jejuar para ir orar na casa de alguém. Sim, vamos jejuar. Vamos agarrar. Aleluia, Jesus, a bandeira do ministério. Eu não sei o porquê que o Senhor está mandando falar, mas o que Ele manda eu falar, eu falo. Eu não levo para casa. Muitas das vezes nós achamos que obedecer o pastor é estar todo dia na igreja. É estar todo dia batendo carteirinha na igreja. Não é só isso, não. Existem tantas maneiras de trabalhar para ajudar. Como esse bom samaritano, aleluia, Jesus. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele pegou aquele homem, ele colocou sobre ali o seu cavalo, aleluia, Jesus. E ali ele carregou aquele homem. E ali ele hospedou aquele homem numa estalagem. E diz a palavra do Senhor que ele pagou os dias daquele homem e ainda deixou mais dinheiro, para se caso ele viesse precisar. Aleluia, Jesus. Será que nós temos feito isso? O Senhor quer dizer nesta noite é de sermos os bons samaritanos, obedientes em tudo, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor aqui, ó, em 2 Crônicas, aleluia, 7, aleluia, Jesus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Deus!
a nossa terra. O Senhor está falando aqui da nossa terra, o nosso tempo. O coração é a terra que o Senhor tem falado nesta noite. Nós temos que sarar, clamando, buscando entendimento no Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele nos corrige nessa noite, porque Ele conhece cada um de nós. E quando o Senhor, Ele nos corrige, aleluia, Jesus, é porque Ele não quer que nós se perca. É estreito o caminho da salvação, e espaçoso é as portas que levam ao inferno. E muitos entrarão pelos caminhos largos, porque não tem praticado a palavra da maneira que o Senhor quer. Tem lido a palavra, mas não tem obedecido. Tem ouvido o pastor falar, mas não tem obedecido. Não tem dado ouvido. Ei, dá ouvido à voz do Senhor. Dá ouvido ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Sharai decanta lamanaga shai. Porque a volta do Senhor está aí. Não é tempo, irmão, de ser arrogante. Não é tempo de estar buscando a prosperidade material. É tempo de buscar espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não coloque o teu coração nos tesouros, que a ferrugem há de comer, a traça há de comer. Mas coloque o teu coração em Deus, daquilo que Deus está preparando para cada um de nós. E para conseguir isso é amar Deus, obedecer a tua palavra, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes alguém diz algo para nós e nós nos entristecemos. Somos carne, mas nós temos que perdoar. Você sabe o que é perdoar o assassino de um filho? Eu tive que perdoar. Para mim pregar o evangelho, eu tive que perdoar um homem que matou meu filho de 15 anos a paulada. O irmão Eliel conhece a história, né, pastor? Ele entrou no caminho torto, sim. Mas tirar a vida é muito cruel. Tirar a vida é só Deus. E eu tive que perdoar. Aleluia. Para poder tocar no corpo do Senhor Jesus. Eu tive que tirar a mágoa do meu coração. Eu perdoei Sharai decanta Ramanai, a minha mãe, que me abandonou com 15 anos de idade. Hoje eu que cuido dela. Ela está na casa do Senhor. Foi curada de um câncer no seio. Passei 2 anos de prova. Nesses 2 anos de prova, o esposo que não queria nada com Deus, Deus tirou. Tudo isso para chegar até aqui. Mas eu não guardo mágoa no coração. Porque eu sei que a mágoa no coração, ela corrói os ossos. Ela vira um câncer na alma. Você não consegue receber as bênçãos do Senhor. Você fica uma pessoa, aleluia, Jesus, a qual fica sentado na cadeira e ali você não consegue ir para frente nem para trás. As bênçãos barram. Nós temos que limpar o nosso coração das mágoas, pedir para o Senhor arrancar, porque dizem que a mágoa, a arrogância, ela não sai. Você tem que expulsar da tua vida. Você tem que profetizar, como a irmã disse, sobre a sua própria vida e não aceitar, aleluia, Jesus. Mas temos que amar o nosso próximo para poder alcançar o reino dos céus. Que Deus possa falar mais em cada coração nessa noite. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas do louvor ao Senhor.